Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o tema A Profecia das 2300 Tardes e Manhãs de Daniel, capítulo 8. Estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Por que eu estou usando essa Bíblia? Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém na versão católica. Eu estou usando essa Bíblia aqui porque essa Bíblia tem os 7 livros que as outras não têm. E nós vamos precisar usar um desses livros para podermos entender essa profecia das 2300 tardes e manhãs. Se você não tem a de Jerusalém, que não é tão fácil de conseguir, ela só é adquirida através da internet, você pode usar uma Bíblia católica, se você tiver aí, que vai dar também para estudar normal, tá? Se você não tem uma Bíblia católica, adquira uma, porque é necessário para podermos entender essa profecia das 2300 tardes e manhãs. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 8, e já pegue uma caneta e um papel para você anotar as passagens aí. Aqui diz que Daniel viu um carneiro e um bode, né, na visão. E no verso primeiro, no verso primeiro, ele diz assim: no terceiro ano do reinado de Belsazar, tive uma visão. Eu, Daniel, depois daquela que já tivera anteriormente. Eu contemplava a visão, e enquanto contemplava, encontrava-me em Susa, a praça forte, situada na província de Elã. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro, de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Verso 4. E eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu vira de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. Verso 7. Eu o vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhes ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. E atirou-o por terra e o calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, e no lugar dele ergueu-se 4 outros magníficos, na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-o aos pés. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Então ouvi um santo que falava, e outro santo disse àquele que falava: até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade, e do santuário e da legião calcadas aos pés? E ele respondeu-lhe:
até 2300 tardes e manhãs. Então será feita a justiça do santuário. Então, aqui, essa profecia significa o seguinte: significa o reino da Grécia abatendo o reino da Pérsia. Ou seja, um reino abatendo outro reino. Então, o reino da Grécia aqui, ele abate o reino da Pérsia, e esses 4 chifres são 4 poderes que surgiria desse reino, e surgiu, do reino da Grécia, e de um desses 4 poderes surgiria um chifre pequeno. E esse chifre, ele faria guerra contra Jerusalém, contra o povo de Israel, né? Então, aqui diz o seguinte, no verso 15, diz assim: enquanto contemplava esta visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando, de pé diante de mim, vi uma com uma aparência de homem, e ouvi uma voz humana sobre o Olai gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. À sua chegada, fui tomado de terror e caí com a face por terra. Então ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão se refere ao tempo do fim. Ele falava ainda quando desmaiei com a face por terra, mas ele tocou-me e me fez erguer no lugar onde eu estava. E disse-me: Dar-te-ei a conhecer o que acontecerá no tempo da ira, porquanto isso diz respeito à época fixada do fim. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Pérsia e da Média. O bode peludo é o rei de Javã, ou seja, o reino da Grécia. E o grande chifre que havia entre os seus olhos é o primeiro rei. Quebrando esse, os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que sairão de sua nação, mas não terão a sua força. Ou seja, se quebra um chifre, um poder desse reino da Grécia, surge mais 4 poderes, mas não com a força dele. E de um desses 4 poderes, desses 4 chifres, surgiria um chifre pequeno, que era esse que é o grande e terrível, que surgiria e ia perseguir e pelejar contra o povo santo de Israel. Então, no verso 23 diz assim: E no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Por sua habilidade e perfídia, terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-o, destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Ou seja, ele seria morto sem esforço de mãos humanas. A visão das tardes e das manhãs, tal como foi dito, é verídica, mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. Então, aqui seria o reino da Grécia, que abateu o da Pérsia, e depois de abatido o reino da Pérsia, 4 poderes surgiriam do reino da Grécia, muito forte, né? E desses 4 poderes surgiria esse chifre pequeno, que seria mais um poder que surgiria terrível, que pelejaria contra vários outros reinos, inclusive contra o reino de Israel. E para nós entender essa profecia ao pé da letra, nós vamos agora ler o livro de 1 Macabeus, porque foi aonde essa profecia se cumpriu. Primeiro,
Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, o que acontece é o seguinte: o chifre pequeno aqui chama-se Antíoco Epifânes, ou Antíoco IV Epifânio, né? Esse homem que surgiria dos 4 poderes da Grécia, esse homem seria terrível e ele invadiria a terra de Jerusalém e ele profanaria o santuário, escravizaria o povo dos judeus, o povo santo de Israel, e tiraria o sacrifício deitando por terra e faria guerra contra o povo santo de Deus. E Antíoco Epifânio, ele profanaria o santuário e até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 sacrifícios, porque tinha um sacrifício à tarde e outro à manhã. E dentro desses 2 sacrifícios conta-se um dia, um sacrifício da tarde e outro da manhã. Então, por isso que a profecia diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 1.150 dias, o santuário seria purificado. Significa que o anjo está dizendo aqui para Daniel que essas assolações de Antíoco Epifânio, desse chifre pequeno, duraria 1.150 dias para depois ser purificado. Então nós vamos ler aqui essa profecia, como ela se cumpriu ao pé da letra. Você abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Macabeus, e nós vamos ler aqui 1 Macabeus, versículo 10. Diz assim: Antíoco Epifânes e a penetração do helenismo em Israel. Então a profecia aqui começa a dar o cumprimento, né? Então aqui nós vamos ler o verso 10, diz assim: deles saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epifânes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. Ou seja, ele se tornou rei no ano 137 antes de Cristo, na dominação dos gregos, ou seja, dos 4 chifres, como diz a profecia Daniel capítulo 8. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos, que seduziram a muitos com essas palavras: vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, por muitos males caíram sobre nós, desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o qual lhes deu autorização para observarem os costumes pagãos. Então aqui ele começa a implantar idolatria e costumes pagãos dentro de Israel, do povo santo. Começa agora aqui a se cumprir a profecia das 2.300 tardes e manhãs ao pé da letra. Verso 14. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes segundo os costumes das nações. Estabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada. Então aqui ele começa a profanar, começa a introduzir profanação de paganismo dentro do povo santo de Israel. E muitos aí começaram a seguir, né, os seus costumes. Assim associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. Então aqui você vê que a profecia já começa se desdobrando, já começa a se cumprir, né? O povo de Israel começa agora a aprender costumes pagãos, né? Dentro do paganismo, sobre o regime desse homem, o chifre pequeno chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV Epifânio. E aqui diz o seguinte, no versículo 16, diz assim: ora,
Ora, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito. Então ele ainda queria se apoderar-se do reino do Egito. Para ele era muito arrogante, muito ganancioso. Ele queria tomar tudo para ele. Ele queria tomar todos os reinos para ele. A fim de reinar sobre os dois reinos, invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso, com carros, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra, e travou o combate contra o rei do Egito. Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito no ano 143 e empreendendo o caminho da volta, subiu contra Israel e contra Jerusalém com um exército numeroso. Então aqui ele parte agora com um exército numeroso para invadir Jerusalém. O verso 21 diz assim: entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição e as vasilhas para as libações, as taças, os utensílios de ouro, o véu, as coroas, as decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tomou além disso a prata e o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Então, assim, a profecia de Daniel, capítulo 8, agora ela entra em conclusão. Ela agora começa a se cumprir ao pé da letra. Você vê que ele invadiu o templo e começou a roubar todos os utensílios e se apoderar-se. E falando palavras de arrogância, como diz a profecia de Daniel, capítulo 8. E aqui começa a se cumprir ao pé da letra. E no verso 25 diz assim: por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel em todas as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor. Murchou a beleza das mulheres, todo recém-casado entoou uma alegria. Ficou de luto as esposas em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa de seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Então aqui ele começa a trazer o medo, e ele começa aqui a dominar o povo de Israel, assim como a profecia havia dito, né, através do anjo Gabriel que revelara ao profeta Daniel. E aqui no verso 36 diz assim: aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente em redor do santuário, e ao santuário profanaram. E aqui a profecia agora se cumpre ao pé da letra, quando ele profana o santuário, assim como foi predito na profecia. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha à sua progenie, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto, suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipédio. A sua glória igualou-se à ignomínia, e a sua exaltação mudou-se em pranto. Então aqui a profecia agora começa se desdobrando, né? Ele profana o santuário, ele traz agora a profanação do santuário, assim como foi dito na profecia. E aqui no verso 41 agora, ele começa a instalar os cultos pagãos.
né? Ele começa a fazer agora com que o povo judeu comece a fazer adoração a outros deuses e comece a introduzir cultos pagãos no lugar da adoração ao Senhor Yahvé, como era feito normalmente, né? Então, no versículo 41 aqui está escrito assim: o rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual os seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele. Então muitos israelitas começou a sentir-se à vontade praticando o culto deles, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Ele também proibiu também que ninguém guardasse mais o sábado, que ninguém ligasse mais o dia santo de Deus. Ele agora tira também o dia santo de Deus como sagrado e proíbe qualquer um de guardar o santo sábado, né, judaico. Verso 44. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seus países e impedissem os holocaustos e sacrifícios e as libações do santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros. Então aqui a profecia agora cumpre-se ao pé da letra, quando ele agora começa a fazer sacrifício de porcos no santuário sagrado. É por isso que a profecia diz assim: até 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então aqui eles agora começam a sacrificar porcos, animais imundos, e profana definitivamente o santuário, como foi predita na profecia. Verso 48 diz assim: que dissessem também, verso 50. Verso 50 diz assim: quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. E ele ainda fez um decreto que quem não obedecesse a ele teria pena de morte, seria morto. Então, Antíoco Epifânio, esse homem, o chifre pequeno, ele foi terrível. Ele tem um significado triste e negro para o povo de Israel, porque ele devastou todo o povo de Israel, escravizou, perseguiu, matou e profanou o santuário sagrado do povo de Israel. E no verso 54 diz assim: no 15º dia do mês de Casleu, do ano 145 antes de Cristo, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação, como está escrito também em Daniel 9, versículo 27, e Daniel 11, 31. A abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e as portas das casas nas praças queimavam-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíram nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Ninguém poderia ter Bíblias também, ninguém poderia ter a Torá na mão, ninguém poderia ter os livros da lei, porque ele mandava matar e perseguir de morte. Na sua prepotência, sim, procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês, oferecia-se sacrifício no altar.
E o verso diz assim: levantado sobre o altar dos holocaustos, quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam, com os mesmos filhos pendurados a seus pescoços. Então, era sacrificada mulheres e filhos pendurados no pescoço, porque ele matava, e ainda com os seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Ele proibiu também a lei da circuncisão. Ele profanou tudo e ainda proibiu a lei da circuncisão. E quem não obedecesse esse homem era perseguido e era morto. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis e não comeram nada impuro. Com tudo isso, ainda ficou os fiéis, aquele pequeno povo de Deus que no meio de profanação, no meio de paganismo, no meio de prostituição, ele se mantém firme para com Deus, né? Deus sempre teve os seus fiéis. Não importa o que aconteça no meio religioso, não importa o que aconteça no meio dos ímpios, Deus sempre teve os seus pequeninos, os seus fiéis, que nunca se aparta de Deus. Isso é em todas as épocas. E aqui também teve os fiéis que não se atreveu a fazer nada que esse homem pusera, que não se atrevia a entrar nessa prostituição, nesse paganismo, e se permaneceram firmes na presença do Senhor Yahvé. Verso 63. Aceitaram antes morrer. Olha só, eles foram tão fiéis que eles preferiam morrer do que se sujeitar a esses sacrifícios pagãos. Aceitaram antes morrer que contaminasse com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira e se abateu sobre Israel. Então aqui a profecia se cumpre ao pé da letra aqui, quando tudo isso aconteceu. Mas, lembre-se, o anjo disse para Daniel, e isso durará 2.300 sacrifícios, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 1.150 dias. Depois de 1.150 dias, segundo a profecia, o santuário seria novamente purificado, porque eram dois sacrifícios realizados, um na tarde e um na manhã. Um dia. Então, 2.300 sacrifícios significa 1.150 dias. Quando se completasse essa data, segundo a profecia que foi dita pelo anjo ao profeta Daniel, o santuário seria purificado. Mas como isso aconteceria? Deus levanta um homem chamado Judas Macabeus, um guerreiro, um valente varão, homem de guerra, assim como Davi, homem que peleja pela causa de Deus, homem forte e destemido, que pelejaria pela causa de Deus e trazia agora a restauração e a purificação do santuário. E aqui em Judas, em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 1, no ano 166 a 160 antes de Cristo. Agora Deus começa a levantar um homem chamado Judas Macabeus. E no verso 1 do capítulo 3 de 1 Macabeus está escrito assim: Judas, cognominado, Macabeu, seu filho levantou-se em seu lugar, e todos os seus irmãos e quantos haviam aderido a seu pai apoiaram-no, pelejando com alegria os combates de Israel. Então aqui Deus começa agora a levantar um homem poderoso e muito forte e destemido, um valente guerreiro chamado Judas Macabeus. Verso 3. Ele estendeu a glória do seu povo, revestiu a couraça como um gigante e cingiu suas armas de guerra.
sustentou muitas batalhas, protegendo o acampamento com sua espada. Foi semelhante ao leão nas suas façanhas, e ao filhote de leão que ruge sobre a presa. Deu caça aos iníquos, desencovando-os e as chamas, entregou os que perturbaram o seu povo. Então ele começa agora a pelejar e começa a guerrear contra os inimigos, contra o povo que estava do lado de Antíoco Epifânio. Ele agora entra em combate para a restauração de Jerusalém, para a restauração do povo e para a restauração de Israel. Esmoreceram os iníquos pelo terror que ele inspirava. Todos os que praticavam iniquidade ficaram confundidos, e a libertação foi por ele conduzida a bom termo. Causou amargos dissabores a muitos reis, mas alegrou Jacó pelos seus feitos. A sua memória será sempre abençoada. Percorreu as cidades de Judá, exterminando do seu meio os ímpios, e afastou de Israel a ira. Seu nome chegou até a extremidade da terra, e os que estavam dispersos ele reuniu. Então ele agora começa a combater com valentia os ímpios que profanaram Israel, que perseguiram o seu povo e que matou a muitos. Ele agora começa a impor terror sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. E Antíoco, quando soube disso, enviou um exército de mais de 800 homens para pelejar contra o exército de Judas Macabeus. Mas ele pediu auxílio de Deus, pediu auxílio do céu e fortaleceu os seus homens, que era um número muito pequeno. Mas ele disse: nos fortaleceremos, porque essa peleja não pertence a nós, mas pertence ao Altíssimo Deus. E quando Antíoco Epífanes enviou 800 homens para pelejar contra o exército de Judas Macabeus, o exército de Israel, eles foram totalmente destruídos e esmagados pelo exército de Israel, o exército de Judas Macabeus. E eles, depois disso, eles agora vão até o templo para a restauração e a purificação, como foi predita na profecia. Até 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E agora eles vão, para essa profecia se cumprir ao pé da letra, eles vão, Judas com seu exército, eles vão até o santuário. E aqui no versículo 36 diz assim: então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte Sião. Contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos, e rasgando as vestes fizeram grande lamentação. Então, quando eles chegaram até o local e viram toda aquela depravação, toda aquela desolação, eles rasgaram suas vestes, prostraram no chão e começaram a gritar, gritando e fazendo lamentações. Cobriram-se de cinza, caíram com a face por terra, tocando as trombetas para dar os sinais, e levaram gritos ao céu. Então aqui a profecia começa a se cumprir ao pé da letra. O santuário eles começam agora a realizar a purificação do santuário. E no verso 41 diz assim: entre mentes Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza, até que ele completasse a purificação do santuário. A seguir, escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o lugar santo e removeram para lugar impuro as pedras de contaminação. Então aqui eles começam a purificação do santuário. Deliberaram também sobre os que
deviam fazer do altar dos holocaustos, que havia sido profanado, e correram-lhe a boa inspiração de o demolirem, a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de os pagãos o terem contaminado. Então eles destruíram o altar antigo e começaram a construir outro altar novo. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras do monte da morada em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Então eles esperaram agora Deus trazer um profeta até eles. Tomaram então pedras intactas segundo a prescrição da lei e construíram um altar novo sobre o modelo do precedente. Restauraram o lugar santo e o interior da morada e santificaram os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do templo. Puseram ainda os pães sobre a mesa, suspenderam as cortinas e chegaram assim ao termo de todos os trabalhos empreendidos. Então aqui a profecia se cumpre ao pé da letra, né? A profecia agora se cumpre ao pé da letra. O santuário foi purificado. De acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, predita pelo anjo, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. 1.150 dias literais, né? 2.300 tardes e manhãs, 2.300 sacrifícios, o santuário será purificado. 1.150 dias literais. Mas ainda faltava uma coisa. A profecia dizia também que esse rei, chamado Antíoco Epifanes, ele morreria e seria destruído 6 fossos de mãos humanas. Ou seja, ele seria destruído pelas mãos do Todo-Poderoso, o nosso Senhor Yahvé. E aqui no verso 6, essa profecia também se cumpre ao pé da letra. 1 Macabeus, capítulo 6, diz assim, o fim de Antíoco Epifanes. Diz assim no verso 1, o rei Antíoco percorria as províncias do Planalto, quando ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade chamada Elimaida, famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que seu templo era riquíssimo, dotado de véu, tecidos e ouro e couraças e armas, aí deixados por Alexandre, filho de Felipe. Então ele aqui queria ainda pegar mais riquezas, né, de outros reinos. E aqui diz assim, no versículo 3, dirigiu-se então para lá, pretendendo ocupar a cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, porque os habitantes, tendo tomado conhecimento de seu intento, opuseram-se a ele de armas na mão. Então ele não conseguiu invadir esse lugar, porque se armaram contra ele, sabendo da sua arrogância e da sua fúria, né? Obrigando-o a fugir. Foi com grande mágoa que partiu de lá para voltar à Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia quando vieram anunciar-lhe que as tropas enviadas contra a Judéia haviam sido destroçadas. Então ele recebeu a notícia que seus homens foram todos mortos. Aqueles 800 homens que ele enviou para destruir o exército de Israel foram totalmente destruídos e devastados pelo exército de Israel de Judas Macabeus. Então, ele se entristeceu quando ele soube dessa notícia, né? Ele se entristeceu e seu semblante caiu, seu semblante começou a decair. E ele começou a perder as suas forças, né? E aqui diz assim, no verso 9, permaneceu ali muitos dias enquanto uma profunda tristeza se renovava continuamente nele. Chegou mesmo a pensar que estava a ponto de morrer.
Chamou todos os seus amigos e disse: sumiu o sono dos meus olhos e meu coração está abatido pela iniquidade. Então ele começa a adoecer de verdade. Ele começa agora a ficar doente, né? Assim como foi predito pela profecia. Ele começa aqui a ficar doente, começa a ficar com o semblante decaído, porque ele perdeu todo o seu exército e ficou sabendo da notícia que o santuário de Israel já havia sido purificado. E disse, aí ele diz aqui, e disse a mim mesmo: a que grau de aflição me veio reduzido em mim mesmo? Vagalhão agora me abato, eu que era tão bondoso e amado no templo do meu poder. Então ele agora aqui, ele começa a ficar muito doente. E de acordo com a profecia, ele agora começa a entregar o seu reino aos seus companheiros. E no verso 14 diz assim: mandou vir Felipe, um dos seus amigos, e estabeleceu à frente de todo o seu reino. Entregou-lhe o diadema, o manto e o anel e o sinétre, e carregando de tutelar Antíoco a seu filho, e de prepará-lo para o trono. Ali morreu o rei Antíoco no ano 149 a.C. Então, de acordo com a profecia, se cumpriu ao pé da letra, que depois dele fizer toda essa guerra, depois dele devastar todo o povo e profanar o santuário, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado e foi purificado. E, de acordo com a profecia, esse homem também morreria sem esforço de mãos humanas, e foi isso que aconteceu. Quando ele ficou sabendo que seus homens foram todos mortos pelo exército de Judas Macabeus e que o santuário foi purificado, ele entrou em desespero, começou a adoecer e ali ele faleceu sem esforço de mãos humanas, tudo de acordo com como foi dito ao profeta Daniel pelo anjo Gabriel. Então aqui é a profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpre aqui ao pé da letra. Eu espero que você tenha compreendido esse estudo maravilhoso das 2.300 tardes e manhãs. Que Deus abençoe você, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo estudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tchau!